Olá, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo à nossa segunda Prime Class, esse evento online ao vivo, que é uma parte importante deste evento maior que estamos oferecendo gratuitamente essa semana, eu e toda a equipe da Pura Vida, que é o Suplementar Transforma, uma reunião de conhecimento científico acerca dos benefícios da suplementação e de tudo que ela pode trazer de benefício para a sua vida, para a vida da sua família. Essa tecnologia pró-saúde que te ajuda não só a preencher todas as necessidades nutricionais, complementando aquilo que você obtém a partir dos alimentos, mas também te ajuda a evoluir a sua saúde a partir de estratégias, extratos botânicos que conferem benefícios diferenciados para o funcionamento do seu cérebro, para o equilíbrio dos seus intestinos, para até mesmo funcionar como coadjuvante de determinados tratamentos de saúde. Pelo menos é isso que a ciência nos tem apontado ao longo de inúmeras publicações, evidências científicas e conhecimento que nos ajuda a entender as múltiplas possibilidades que o universo da suplementação traz para nós. Então, hoje nós estamos recebendo a nutricionista Alessandra Feltri, que faz parte da nossa equipe já há alguns anos. É uma alegria muito grande sempre falar com a Alê, que sempre nos brinda com um conhecimento muito detalhado, muito completo. E do que vamos falar hoje, Alê? Dá uma prévia para a gente. Primeiro, queria agradecer a todos que estão presentes e essa jornada incrível, né? A gente quase não gosta de falar de suplementação, né, Flávio? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nootrópicos. Então, quando a gente fala de nootrópicos, a gente traz aqui, em breve, a definição de nootrópicos, de adaptógenos. Isso significa que hoje nós vamos falar como você pode cuidar aí melhor da sua memória, da sua cognição, da sua saúde mental. Excelente. De hoje, principal, mas eu acho que vários arranjos a gente vai ter aqui no decorrer dessa aula. Com certeza tem bastante conhecimento útil para todo mundo que está participando. Né? A aula de hoje tem o título Como extrair o melhor da minha suplementação. Então, resumidamente, isso que a Alê falou, vamos falar de diferentes categorias de suplementos. Na aula de ontem nós falamos basicamente sobre os complementos nutricionais, que são o ponto de partida, tá? Porque a base da saúde, o primeiro passo da saúde, da construção, da recuperação, da manutenção, não importa em que lugar você esteja com a sua saúde, é em primeiro lugar, garantir que não lhe falte matéria-prima nutricional. Nós falamos sobre isso ontem, claro que esse tópico é extenso, e temos também materiais complementares que estão sendo distribuídos através do grupo de WhatsApp. Se você ainda não está inscrito, participe, porque mandamos vídeos, materiais de consulta para você se aprofundar. Lembrando que assim como tudo que a gente oferece no evento, o grupo de WhatsApp é completamente gratuito e que a gente vai só enviar informação útil para você ali dentro. Não se preocupe com isso, não vamos entulhar a sua caixa de mensagens o tempo todo e somente os administradores que podem enviar. Então, saiba disso. E, além disso, nós vamos também, hoje, nos aprofundar no campo dos nootrópicos, que são substâncias que beneficiam a cognição, de uma forma geral, acesso à memória, a fluidez mental e tudo aquilo que são sinônimos de excelência do cérebro. Então, existem várias substâncias que a ciência já apontou que trazem benefícios específicos para isso. Vamos falar sobre sinergia, combinação de diferentes suplementos, diferentes nutrientes, diferentes substâncias que são maiores do que a soma das partes, né? Às vezes, você junta duas coisas que funcionam de uma forma muito mais eficiente do que elas isoladamente. Vamos falar sobre fitoquímicos provenientes da natureza e como você pode usá-las em benefício da sua saúde. E, no final, vamos trazer quais são os suplementos que você deve usar de vez em quando, pontualmente, e quais são os suplementos que vale a pena usar com frequência, com regularidade, certo? Certo. Flávio, a gente podia começar até fazendo um overview das categorias dos suplementos. Ontem, você e o Dr. Túlio falaram um pouco, né, sobre as vitaminas, sobre os minerais. E aí, quando a gente
enxerga essa categoria de vitaminas, a gente tem as vitaminas como cofatores de inúmeros processos bioquímicos no organismo. O que significa isso, cofatores? É que elas vão fazer ali parte essencial de produção de neurotransmissores, produção de hormônios, vão fazer parte essencial na saúde muscular. Então, em diversos tecidos, eu preciso ali sempre das vitaminas. Os minerais, eles vão atuar em companhia das vitaminas. Então, quando, por exemplo, a gente fala em sistema antioxidante, a gente precisa tanto de vitaminas quanto de minerais em conjunto. Eles são de categorias diferentes, né? Mas eles atuam ali de forma sinérgica quando a gente fala de um sistema antioxidante no organismo. Eles vão estar juntos, sendo cofatores enzimáticos. A gente tem as categorias das proteínas. Quer falar alguma coisa? É até interessante você falar isso, porque quando você estuda os alimentos, você percebe que, em geral, os nutrientes eles estão sempre presentes em sinergia. Exato. Então, a vitamina C está presente com alguns aminoácidos que favorecem a sua absorção, no caso da laranja, no caso da manga, no caso de um vegetal, aminoácidos como a rutina, por exemplo, que fazem com que ela seja absorvida de uma forma mais completa. Então, é muito legal falar sobre sinergia, porque a natureza nos oferece sinergia nos nutrientes. Sim. E continuando, quando a gente fala das proteínas, que vão fazer parte aí da constituição de enzimas, de neurotransmissores, de hormônios, de tecidos, de órgãos, de pele, cabelo, unhas, da categoria ômegas, que é tão importante, e a gente vai trazer aqui os ômegas como um importante nootrópico para a saúde mental. Então, ele vai ser responsável aí pela formação de membranas celulares, no neurodesenvolvimento. Então, é muito importante a gente entender a necessidade desse composto na nossa eu falo na nossa alimentação diária, mas já que muitas pessoas não conseguem ingerir aí 2 a 3 porções de peixes ao longo da semana, a gente vai precisar dos ômegas, principalmente quando a gente fala aí da classificação de ômegas 3, né, que tem a característica anti-inflamatória. Então, a gente precisa, se não tivermos através da alimentação, ele vem, sim, através da suplementação. E aí, quando a gente entra nas categorias, nas últimas 3, que eu vou citar aqui, das categorias dos extratos botânicos, que a gente tem aí, que são extratos extraídos de plantas, né, com ação ali fitoterápica. Então, a gente tem extrato de café verde, a gente tem extrato de cúrcuma, a gente vê esses compostos, inclusive, em alguns produtos nossos, né? Então, o extrato de café verde, a gente tem no alfa-metabólicos, o extrato de cúrcuma, a gente tem o Curcumagic, a gente tem aí também a própolis, né? Então, eles têm aí essa extração através de plantas, de vegetais, e tem uma função importante aí, essa categoria, que é uma função antioxidante, que é uma função anti-inflamatória, imunomoduladora, e também, quando a gente fala de nootrópicos, é muito importante a gente sempre associar também a qualidade de sono, porque, na verdade, quando a gente for discutir um pouquinho aqui sobre nootrópico e saúde mental, a gente não pode deixar de lado a qualidade desse sono também tendo impacto aí nessa saúde mental, nessa melhora da cognição. Então, a gente tem esses extratos botânicos, e aí, quando a gente entra em nootrópicos, que é uma categoria linda de se estudar, né? A gente tem aí muitos compostos já presentes em vários produtos, né, de ponto de venda mesmo, inclusive a Provida traz muitos em alguns produtos. A gente tem a fosfatidilcerina, a gente tem a colina, a gente tem a cafeína, a taurina e a L-tirosina. E quando a gente fala de nootrópicos, por definição, são compostos que vão melhorar, que vão intensificar as funções mentais. Para a memória, eles vão melhorar a cognição, o humor, a concentração, vão facilitar aí o processo de aprendizagem e, inclusive, diminuir a ansiedade. E esses compostos, eles são conhecidos como brain booster, o que significa que os nootrópicos, eles são, sim, substâncias com a capacidade de melhorar a performance cerebral. E fechando aí as categorias, os adaptógenos, né, que eles geram uma adaptação ao estresse, modulando principalmente o cortisol
e neurotransmissores. E dentro dessa categoria, a gente tem vários, eu vou trazer 2 aqui de grande relevância na literatura, que é a L-teanina, que está presente no matcha, e a ashwagandha. Muito bem. Você falou várias coisas importantes, né? Acho que a primeira coisa que chamou a atenção que eu queria comentar é sobre a importância das boas gorduras para a saúde do cérebro. O nosso cérebro, ele é em grande parte feito de gorduras. Ele é um órgão gelatinoso, composto principalmente de água, óleo, aminoácidos e microcomponentes, certo? E a qualidade das gorduras que nós escolhemos comer é muito importante, né? O ômega 3, sobretudo o DHA, que é uma molécula específica, um tipo específico de ômega 3, é particularmente relevante. Não é à toa que ele está presente nas fórmulas infantis, não é à toa que ele está presente em qualquer estratégia de beneficiar e preservar o cérebro enquanto ele envelhece, né, para que ele se mantenha. E existe, eu já citei isso em algumas lives, estudos científicos que mostram que quando a mãe ingere pouco ômega 3, o ômega 3 fica raro não só durante a gestação, prejudicando a formação do tubo neural, mas também no leite materno, né? E existem estudos que fazem uma relação direta entre a proporção de leite de ômega 3 no leite materno e o sucesso dessa criança, depois que ela se torna adolescente, em testes com parâmetros internacionais de matemática e outras matérias, mostrando que o desempenho é proporcional à quantidade de ômega 3 que essa criança tem acesso na infância. Olha a profundidade do efeito da nutrição, não só na saúde, mas no futuro do ser humano, né, na capacidade cognitiva, no que ele vai conseguir realizar nesse mundo. E o ômega 3, então, é com certeza um dos nutrientes que não podem faltar, né? Sobretudo o DHA de cadeia longa. Acho que você trouxe um ponto super legal. Queria só detalhar um pouco isso para a nossa audiência. Também queria falar um pouco sobre algo que foi o tema nosso do mês passado, né? A gente tem uma série de aulas gratuitas sobre a qualidade do sono, que eu acho que é super importante. Quando a gente fala de melhorar a cognição, melhorar o funcionamento do cérebro, é muito importante verificar se a qualidade do seu sono está boa, porque basta uma noite mal dormida para o seu cérebro perder eficiência, para o seu cérebro perder qualidade de foco, para você se tornar mais irritável, mais irritadiço, né? As coisas te incomodam mais, seu humor piora, sua capacidade de controlar o apetite. E isso vai além do seu controle mental, não é uma questão de força de vontade, né? Os mecanismos do cérebro, de equilíbrio do cérebro, dependem que o seu corpo tenha tido um repouso profundo, né? Passe pelos estágios do sono, para que aconteça uma espécie de uma troca de fluidos, uma faxina, uma eliminação de resíduos, e que ele esteja, de fato, afiado quando você desperta. Então, são 2 pontos que você trouxe que eu acho que são muito relevantes sempre para a gente sublinhar quando a gente está falando de eficiência mental. E, Flávio, queria até aproveitar, a gente já apresentou aqui as categorias, né, essas 7 categorias, vitaminas, minerais, proteínas, ômegas, nootrópicos, adaptógenos e os extratos botânicos, e você trouxe sobre as pesquisas relacionadas ao ômega 3, né, e a cognição aí de crianças, mas um outro nutriente também que é essencial para o cérebro é a colina. E também existem muitos estudos mostrando um impacto aí da ingestão adequada de colina, principalmente durante a gestação, e o consumo também ao longo da vida, melhorando a função cognitiva na idade adulta, evitando o declínio da memória relacionado aí à idade e também a proteção do cérebro das alterações neuropatológicas associadas à doença de Alzheimer. Então, um nutriente essencial para nós todos. Ela é considerada uma vitamina e ela é importante na formação da bainha de mielina, que na forma de fosfatidilcolina, então a gente tem a ingestão de colina, e também na forma de fosfatidilcolina, ela vai atuar aí como um neurotransmissor na forma de acetilcolina. E quando a gente fala de acetilcolina, desse neurotransmissor, ele é um dos
transmissores aí responsáveis pelo aprendizado, pela memória. Por isso que existem muitos estudos e evidências na literatura dessa ingestão de colina e memória e melhora na cognição, na memória, no aprendizado ao longo da vida. E isso começa desde a gestação. Olha só. Super legal. Acho que a maioria das pessoas com quem eu converso não conhece esse nutriente, nunca ouviu falar, não teve a oportunidade de estudar. Acho legal a gente falar os principais alimentos que são fonte de colina. Eu acho que o primeiro que vem à mente é a gema do ovo. É a gema o primeiro do ovo. de todos. Né? E muita gente descarta a gema e come lá as 5 claras, né? Eu falo, gente, gema também tem proteína, por favor, não descartem. Além disso, vitamina E, beta-caroteno, colina. É um excelente alimento, de fato. A colina é particularmente algo que devemos prestar atenção quando nós não comemos quantidades significativas de ovos. Né? Não é a única fonte, mas é a fonte mais concentrada de longe na dieta comum, né? Excetuando alimentos mais exóticos, pouco comuns. Né? E quando você, por exemplo, eu tenho uma intolerância aos ovos, eu não posso comer ovo, meu corpo não aceita, também, minha digestão claro. não aceita. Né? Ou se a pessoa ela é vegana, ela não come ovos de qualquer espécie, a suplementação com colina ela é muito importante, como você falou, né? Acho que é uma coisa para se prestar atenção. Exato. Os vegetarianos, quando a gente fala de vegetarianismo, é muito importante a gente colocar aqui algumas classificações, né? Existem aí os vegetarianos estritos, que realmente só consomem alimentos de origem vegetal. Os veganos também entram aí nessa lista, mas aí quando a gente fala de veganismo, entra aí também qualquer fugiu aqui a palavra, gente, eles não aderem nada que seja proveniente de animal, né? Então, tem aí uma ideologia aí por trás também do vegano. Mas quando a gente fala de vegetarianismo, a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, ela entende também outras classificações, outras categorias. Então, por exemplo, ovo-lacto-vegetariano. Então, a pessoa que come ovos, que comem aí laticínios, mas tem aí uma abundância aí de alimentos vegetais. Então, essa categoria de vegetarianismo, ela vai fazer essa ingestão de colina, mas os outros, né, vegetarianos estritos, os lacto-vegetarianos, precisam realmente ter atenção nesse nutriente para realmente a gente ter aí uma memória adequada, uma saúde cognitiva adequada. Sim. Até porque as principais fontes concentradas desses nutrientes são produtos de origem animal. Então, ovos, como a gente já citou, carnes de órgãos, como o fígado. Né? Eu sempre cito as carnes dos órgãos, porque elas são super alimentos da natureza. Não é à toa que quando um tigre caça uma zebra, né, para dar um exemplo, a primeira coisa que ele come são as entranhas. Né? Não vai comer ali a perna do animal, o músculo, né? Ele vai nos órgãos, porque os órgãos concentram e reúnem a principal nutrição. Então, nossos avós, nossos antepassados, já tinham intuitivamente, talvez sem tanto conhecimento científico, a percepção de que se a criança precisa crescer, ou se a pessoa está doente, está enfraquecida, está com anemia, comer carne de fígado, seja de frango, seja de bacalhau, seja de peixe, seja de boi, é uma estratégia de nutrição muito concentrada. Né? E de fato, para as pessoas que têm dificuldade financeira, não podem suplementar com muitas coisas, uma estratégia seria acrescentar esse tipo de alimento na dieta. Né? Não é tão fácil comer, o sabor é um pouco desafiador, eu mesmo não gosto, eu prefiro a suplementação, mas é um ponto importante de trazer. Né? Aí tem também ovas de peixe, né? Quando você vai no restaurante japonês e tem aquelas ovinhas decorando os pratos, aquilo lá são como cápsulas de suplemento, são muito concentradas em nutrição também. É uma outra fonte não só de colina, mas também do ômega 3 DHA, vitaminas, minerais, são super alimentos. Né? São alguns exemplos. Exatamente. Caviar, né? Caviar é uma excelente fonte, mas uau, que não é um pouco... isso, né? Não, mas a gente pode ficar aí, ó, quem realmente tem boa tolerância aos ovos, e, por exemplo, né,
a clara e a gema, ok, faça essa ingestão, não exclua a gema. Eu falo muito no atendimento e na prática clínica, Flávio, que é a mesma coisa quando a gente pensa em proteína, porque existe ao longo aí da prática clínica o consumo apenas de clara, porque teve ao longo da história da nutrição o problema com as gorduras, né? Então, as gorduras são maléficas, né? Aumentam o colesterol, as gorduras, principalmente a gema de ovo, aumenta colesterol, então não vamos ingerir bastante gordura. Então, a gente sabe que esse conceito hoje mudou, a gente tem muita informação falando a respeito dessa gordura boa, né? Que aí a gente pode sim agregar essa gordura boa à gema do ovo, e aí as qualidades aí desse alimento. Então, se você hoje faz coloca no seu dia a dia 4 claras, por exemplo, pensando sempre na proteína, 4 claras vão me dar ali 15 a 20 gramas de proteína, porque vai variar do tamanho desse ovo também, mas Sim. 2 ovos também vão te entregar aí 15 gramas de proteína, em torno de 15 gramas de proteína. Por quê? Porque a gema também tem proteína, só que aí ela tem Sim. muito mais, que é o que a gente está trazendo. Né? Então, tem muitas pessoas que eu atendo que têm intolerância à clara, eu sou uma pessoa que tem intolerância à clara, mas eu não excluí a gema do meu dia a dia. Então, eu opto por comê-la, realmente... eu adoro, acho o sabor uma delícia, faço sempre com especiarias, né, com cúrcuma fica ótimo, e quando a gente fala de neuroproteção e também quando a gente fala de nootrópicos, trazendo um pouquinho aqui para esse tema, se a gente classificar os mecanismos de ação, os principais mecanismos de ação dos nootrópicos, a gente tem aí a redução e a proteção, a neuroproteção na redução da neuroinflamação. E aí a curcumina Sim. entra também dentro dessa classificação aí de nootrópicos que melhoram a cognição. Antes de você falar da curcumina, eu só queria responder uma pergunta que está muito frequente no chat aqui. As pessoas estão perguntando qual produto da Pura Vida tem colina. O primeiro produto que a gente colocou a colina de uma forma concentrada tem sido o meu produto nootrópico de preferência. Eu começo o dia com ele, que é o Brain Focus. Né? Justamente é um produto que a gente criou para a eficiência do cérebro. Então, tem colina, tem a fosfatidilcerina, que é um parceiro da colina, e outros elementos também. O segundo produto que terá, a gente deve lançar entre abril e maio, provavelmente maio, é a versão para gestantes, porque as gestantes precisam de doses ainda maiores de colina, é um pré-natal, um multivitamínico pré-natal da linha alfa, que a gente vai desenvolver. E o terceiro que terá é um ômega 3 formulado... O DHA, o pré-natal. Exato. O DHA, que a gente vai lançar também um DHA mais concentrado para o cérebro, que também vem com a colina em associação, porque são nutrientes muito importantes para o uso diário. Né? Lembrando que a cada 2 ovos, você cumpre cerca de 35% das suas necessidades, a cada 100 gramas de peixe, salmão, sardinha, esses peixes oleosos, você consome também cerca de 30%, 35%. Então, você precisa focar nos alimentos, nesses alimentos gordurosos, para cumprir. Por isso, a gente acha que a suplementação com colina é uma das coisas importantes para que nunca falte, porque você precisa dessas quantidades todos os dias, né? Então, são pontos importantes para a gente levar em consideração. Mas pode seguir, desculpa ter te interrompido. Essa última frase, todos os dias, ela é muito importante quando a gente fala de nutrientes e compostos ativos, inclusive antioxidantes, né, Flávio? Então, quando a gente fala de suplementação e que suplemento é um complemento, a gente vai trazer isso aqui um pouquinho, mas no final, quando a gente fala dos fitoquímicos presentes na natureza em prol da saúde, é isso, a gente sempre tá pegando um alimento, pode ser esse alimento fonte de proteína, mas que ele pode te entregar muito mais se você acrescenta, por exemplo, as especiarias, que vão fornecer antioxidantes, que vão oferecer compostos aí anti-inflamatórios. Então, esse conjunto ao longo do seu dia que é necessário. Então, existem sim pessoas que têm um baixíssimo consumo de antioxidantes provenientes dos alimentos.
E aí sim, a gente entra com esse suplemento, a gente entra com doses um pouco maiores aí de curcumina, a gente tem astaxantina, a gente tem resveratrol, isso vai fazer parte aí do seu planejamento nutricional. Eu falo que eu nem falo dieta, eu falo é um plano nutricional. Por quê? Porque você tem ali alimentos, você tem ali suplementos, e isso deve fazer parte do seu dia a dia, né? E não é às Exato. vezes, né? Quando a gente fala de alimento, o quão mais a gente puder acrescentar, maravilha, né? E também tem vindo muitas perguntas aqui agora no chat, e eu acho que no seu consultório você também deve estar recebendo, e muitas pessoas que conforme elas vão, isso que a ciência mostra, elas vão ficando sem saber, nossa, mas eu quero tomar tudo, como é que eu faço, qual horário, quais que são os mais importantes. E o que eu tenho para dizer sobre isso é, não se preocupe, a intencionalidade desse evento é justamente te ajudar a criar um mapa. Então, ao longo do final dessa live, a gente vai começar a trazer esse conhecimento mais prático. A live de amanhã é dedicada a ensinar você a montar uma rotina. Hoje a Lê vai trazer assim, quais são os nutrientes que a gente não pode deixar faltar na base diária e quais são os nutrientes que são para você usar pontualmente, os suplementos, as substâncias que fazem mais sentido você usar de vez em quando. Então, não se preocupe, né? Conforme você vai acompanhando e se informando, você vai estabelecendo uma clareza, correto? Flávio, eu não sei se a gente consegue colocar aqui um slide só que a gente fez na nossa apresentação. Vamos lá. Será que a equipe consegue para a gente? É o slide número 11. Número 11, vamos pedir. Para a gente poder falar de tirosina e já falar um pouquinho de sinergia de nutrientes, eu acredito que esse slide, logo a gente volta aqui e aparece, mas se a gente conseguir colocar esse slide, ia ser bem legal. Quando a gente fala... Tirosina, também... fala para a gente o que é tirosina. Tá. Deixa eu só ver se o Carlos aqui vai conseguir. Tá. Então, vou explicando. Tirosina Tá. é um dos vários aminoácidos, né, que são componentes que vêm das proteínas. Um aminoácido é como se fosse um bloco que, em conjunto com outros, forma proteínas. Né? Toda fonte proteica tem um conjunto de aminoácidos. Algumas fontes proteicas são completas e tem todos. Outras são não tão completas, mas mais concentradas em algum aminoácido ou outro. É por isso que uma das recomendações nutricionais importantes para você ter é variar as suas fontes proteicas. Você não comer sempre a mesma proteína. Você gosta de ovos? Ótimo, coma os ovos, mas não coma só ovos como fonte de proteína. Consuma também, se você gosta de feijão, seu corpo aceita bem, consuma feijões, mas não consuma só feijões. Se você come carnes, varie os tipos da carne que você come. Isso é algo que a própria natureza nos estimula a praticar. Mas se você vive num meio selvagem, se você é um ancestral nosso, numa era pré-conhecimento, pré-internet, pré-livro, pré-ciência, com certeza você seria estimulado a rotacionar os seus alimentos. A gente tem sazonalidade, tem diferentes animais que eram caçados, diferentes plantas que eram utilizadas. Então, isso é uma dica importante para que você dê para o seu corpo toda a diversidade das peças de quebra-cabeça, que são os múltiplos aminoácidos, ok? Não é esse slide, certo? Não. A Lê preparou uma apresentação para vocês e de vez em quando a gente vai puxar um slide ou outro aqui para falar um pouco para vocês, tá bom? Para baixo. É no começo, pode ir no começo. E a tirosina é um desses aminoácidos que tem Exato. múltiplas importâncias e benefícios. Exato. E Por que uma delas é na produção da dopamina, que é o que ela vai descrever para nós agora, certo? Porque quando a gente fala de mecanismos, né, de ação dos nootrópicos,
depressão, falei sobre a modulação agora de neurotransmissores, e um outro mecanismo de ação também é o antioxidante e adaptógeno. E quando a gente fala de tirosina, o Flávio aí deu uma explicação brilhante nessa diversidade de proteínas, porque cada alimento proteico tem ali uma quantidade X de cada aminoácido, a gente não tem uma cadeia de aminoácidos igual para todas as proteínas, elas se diferem, por isso é importante colocar em prática exatamente o que ele trouxe. E quando a gente vai nos estudos mostrando sobre a tirosina, né, que ela pode ser muito útil, sim, para neutralizar os decréscimos de desempenho durante episódios de trabalho prolongado, né, principalmente associados à perda de sono. Então, hoje, a gente sabe, né, com a vida corrida, mais trabalho, muitas funções, a gente pode ter aí realmente uma perda de desempenho cognitivo, e a tirosina pode neutralizar e reduzir aí essa perda. Só que, quando a gente fala de sinergia entre os nutrientes, olha só, eu posso sim ter a tirosina presente na minha alimentação, maravilha, mas se eu não tenho aí vitamina B9, que é o ácido fólico, e, o mais importante, ácido fólico na forma de metilfolato, porque senão o seu corpo não aproveita adequadamente essa B9. O ferro, a vitamina C. Esses 3 nutrientes que eu falei, eles vão estar atuando na primeira via ali do metabolismo, até que eu forme a dopamina, que está aí ligada com característica de foco, de cognição, tá? Então, aí eu preciso desses nutrientes. Ainda na segunda parte, né, da segunda enzima, até eu chegar à dopamina, então eu tenho L-tirosina, eu formo L-dopa, e de L-dopa para dopamina eu tenho o quê? Mais B6 e mais magnésio. Então, a gente fala tanto de magnésio para relaxamento, e olha só, o magnésio aí participando de uma via metabólica. Lembra que eu trouxe que as vitaminas e os minerais são cofatores aí de enzimas para diversas reações metabólicas do nosso organismo? Aí esse exemplo, tá? Então eu preciso dessas 5 vitaminas e minerais para formar dopamina quando eu tenho tirosina. E aí sim eu consigo ter essa entrega, né, de modulação de neurotransmissor, que é um dos mecanismos dos nootrópicos. Por isso que a tirosina entra também aí nessa categoria. Excelente. E a dopamina é um desses neurotransmissores muito importantes, né? Ela falou da acetilcolina, que é a molécula da atenção, do aprendizado, da retenção de conhecimento, né? A dopamina é a molécula que te deixa excitado, né? Que deixa vivo, acordado, motivado. É a molécula da libido, né? Ela está fazendo ação ali durante a sua excitação sexual. É a molécula que te deixa bem desperto, que te traz foco também. Então, a junção da dopamina com a acetilcolina, geralmente, o neurotransmissor ele nunca atua sozinho, né? Ele tem um conjunto de neurotransmissores. A química do corpo humano ela é muito complexa, né? A gente procura trazer as coisas numa linguagem bem simples, bem fácil de entender, mas de tudo que o ser humano já pôde estudar, de tudo que ele encontrou em todo o universo, desde as estrelas até tudo que existe no planeta Terra, o mais complexo é o funcionamento do cérebro humano, só para trazer o tamanho da profundidade que esse tema tem, né? Então, é muito legal quando você cuida de garantir que o seu corpo tem esses nutrientes e essa explicação do entendimento da importância da tirosina e como que ela se transforma em dopamina quando ela combina com outros nutrientes, te ilustra bem por que você não pode deixar, por exemplo, faltar proteína, por que você não pode deixar faltar componentes vitamínicos, por que não pode faltar ferro, por que não pode faltar magnésio, porque se falta um único desses componentes, a sua produção desse neurotransmissor e outros neurotransmissores, outras funções corporais, fica prejudicada, né? Então, a gente está trazendo isso como um ilustrativo. Não que você precise decorar essas coisas, isso não é relevante para quem não é da área, mas é para você entender a importância de não deixar faltar nada, de uma forma bem detalhada, para você ver a profundidade que esse conhecimento tem. E olha que a gente está só dando uma pinceladinha, né? Porque é muito rico, de fato. Exatamente. E o outro nutriente que a gente pode trazer também é sobre a fosfatidilcerina,
que é a principal classe aí de fosfolipídios presentes no cérebro e responsável de 13 a 15% dos fosfolipídios de todo o córtex cerebral humano. Então, a gente tem muitos estudos mostrando os benefícios da fosfatidilcerina aí na formação da memória a curto prazo, na consolidação da memória também de longo prazo, na capacidade de criar memórias, na capacidade de recuperar memórias, a capacidade de aprender e também de relembrar aí informações, a capacidade de focar, de ter mais atenção, de ter concentração, a capacidade de raciocinar, de resolver problemas, de habilidades linguísticas, da capacidade de comunicação. Então, olha o quanto, né, de benefício quando a gente fala aí da fosfatidilcerina nessa cognição, na saúde mental. Então, é um outro composto que não pode faltar também. A gente sabe a importância da suplementação, porque é difícil a gente conseguir também boas doses de fosfatidilcerina na alimentação, ela vai fazer parte das membranas das células, né, nervosas, manter essas membranas dessas células aí saudáveis, manter aí um bom equilíbrio, uma boa estabilidade da bainha de mielina, então é super importante para as sinapses aí cerebrais, também está envolvida na produção de acetilcolina. Então, além da colina, eu também tenho a fosfatidilcerina fazendo parte aí desse processo da produção desse neurotransmissor, então também seria aí um outro nootrópico. Sim. Elas trabalham super em conjunto, né? Então, acho que você está trazendo uma coisa muito legal, porque antes da gente falar de estimulantes para o cérebro, para ligar o cérebro, né? Sim. Remédios para o cérebro ficar ativado, até mesmo fitoterápicos para ativar o cérebro, acho que a base desse efeito nootrópico, né? Que é uma palavra que a ciência usa para determinar qualquer tipo de processo ou substância que evolua a sua capacidade cognitiva, vem no fornecimento de nutrientes estruturais, como a colina, o ômega 3 e a fosfatidilcerina. E isso me traz um ponto interessante, né? Até uma coisa que você colocou num slide seu, que a fosfatidilcerina também atua protegendo os neurônios da morte causada pelo álcool, né? Olha As só pessoas que que bebem, assim, precisam prestar atenção nisso, né? Quem bebe álcool precisa não deixar faltar esse componente. E esse componente, ele também está presente quase que exclusivamente em produtos de origem animal e de forma concentrada em carne de órgão, novamente, aquelas carnes exóticas que poucas pessoas comem, e em crustáceos, como camarão e outros, né, que são também brain foods, que a gente deveria comer com certa regularidade, né, para poder suprir. Então, é mais um desses componentes que, se você está preocupado com a saúde do cérebro, você deveria prestar atenção. E aqui faço um alerta novamente, né? Porque está na moda as dietas que excluem todos os produtos de origem animal, o veganismo ou qualquer variação. E eu entendo as motivações, eu já pratiquei o veganismo por alguns anos, eu sei muito bem como funciona tudo isso, mas me preocupa, sobretudo, os jovens que aprendem através de influencers. Minha cantora favorita parou de comer carne, vou parar também. Minha cantora favorita excluiu todos os produtos de origem animal, também não vou. Minha influencer preferida, né? E sem o conhecimento daquilo que precisa ser suprido a partir da suplementação. E quando esses componentes faltam por um dia, por 2 dias, tudo bem, o corpo dá um jeito, o corpo sobrevive, o corpo se adapta. Agora, quando começa a faltar por meses, por anos, a sua cognição entra num processo de declínio. Isso pode gerar problemas neurológicos severos e, no mínimo, prejudicar sua inteligência, te deixar excessivamente frágil em vários aspectos, né? Então, é uma dieta muito restrita que precisa ser acompanhada muito de perto por um nutricionista que entenda quais são todos os componentes que faltam. Talvez um dia a gente possa fazer uma aula especial sobre isso, né, Ale? Uma aula só para veganos, vegetarianos, o que não pode faltar na sua dieta. A gente super respeita todas as opções nutricionais, desde que você aprenda a suprir o que o seu corpo precisa de alguma fonte. Eu acho que aquilo que prejudica a sua saúde não é bom, por melhor que seja a intenção, né? A sua filosofia não pode entrar em confronto ou conflito com a sua fisiologia. Acho que a saúde é algo sagrado,
a partir da qual você se expressa no mundo. Se você prejudica a sua saúde, tudo se prejudica. Até seu próprio entendimento da existência, sua capacidade intelectual, sua capacidade de prosperar nesse mundo, reagir bem a tudo que aparece, tudo isso fica prejudicado. Então, é um alerta que eu trago, né? Se você pratica uma dieta muito restrita, ou se você tem algum parente na família que pratica uma dieta muito restrita, traga esse conhecimento, né? Mas traga com gentileza, é claro, porque o objetivo não é confrontar, mas sim ajudar, complementar, trazer com boa intenção aquilo que pode ajudar, certo? Certo. E o que você trouxe é muito importante, até querendo destacar um pouco mais, essa transição, né, de uma alimentação onívora para uma alimentação aí vegetariana, ela é muito importante para que faça esse processo com adequação alimentar, para que você não sinta aí, porque nenhum desconforto em nenhuma área aí do seu sistema, nem no cérebro, nem nos seus músculos, né, nem na sua disposição, nem na sua energia. E aí, nessa transição, fica tudo tão mais fácil, né? Porque existem, sim, um grande número de pessoas que não toleram bem aí a carne vermelha, que não tem uma boa digestão, mas que para realmente excluir esse alimento, né, não só a carne, mas todos os outros alimentos de origem animal, precisa de adequação. A gente fala de uma creatina, a gente fala de uma B12, né, a gente fala de uma taurina, a gente fala de um zinco. Você imagina, aqui eu trouxe minerais aqui essenciais, por exemplo, para o processo de detoxificação, antioxidante. Então, a gente precisa ter atenção a essa transição e fazer aí com cuidado, realmente. E é isso, Flávio, que você trouxe, que realmente é ajudar, né? E não aqui apontar que uma é melhor do que a outra, mas que existe, sim, a necessidade de adequação. Tá? Então, fica aqui a mensagem. E uma coisa que você falou, você sabe que eu nem tinha prestado atenção, a gente começou aqui muito no flow, falando sobre os nutrientes aí para essa melhora cognitiva, sem falar dos estimulantes primeiro, mas que foi muito inteligente, mas sem prestar atenção. Eu não prestei atenção aí nessa ordem aqui de apresentação e fluiu super bem. Eu acho que bacana que a gente conseguiu entregar esses compostos aí primeiro, antes da gente entregar a função da cafeína, que realmente é aí um composto incrível, super estudado, né? Quando a gente olha nas evidências, a cafeína ela possui aí evidência grau A, ou seja, quando se trata de foco, gente, energia, cognição e performance física, os seus benefícios, né, os benefícios da cafeína, eles são, sim, altamente comprovados aí na literatura científica. E aí, é importante, gente, eu falo muito assim que dentro do nosso grupo de estudos na Pura Vida, dos nutricionistas, dos nossos speakers, a gente sempre tem o cuidado de falar assim, olha, a gente vai entregar o que ele precisa, por exemplo, um Brain Focus, né? A gente sabe que todos esses nutrientes, eles vão fazer toda a diferença ali na melhora da cognição, mas vamos explicar como, né? Por quê? Porque a gente precisa, todos nós somos nutricionistas, a gente precisa entender com mais detalhe, mas vocês precisam também saber o mínimo ali para que realmente aquela adesão seja de uma forma mais sólida, para você entender que, bom, eu entendi como a cafeína funciona, como a fosfatidilcerina funciona. Será que eu preciso de vez em quando ou será que eu preciso de forma contínua? Até mesmo para vocês tomarem essas decisões em algum momento da vida de vocês. E aí, quando a gente fala da cafeína, né, principalmente de foco, de concentração, um dos principais mecanismos de ação é bloquear os receptores de adenosina. E com isso ela aumenta o que? O estado de vigília, ela reduz a sensação de fadiga, e aí a gente tem o quê? Um aumento, principalmente, da capacidade de realizar determinadas tarefas, seja no esporte, seja no trabalho, seja, né, um pouco mais de leitura, de mais atenção. Ela também vai reduzir o quê? A percepção de esforço, e a melhora da cognição aumentando o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um excelente
um excelente antioxidante. E aí, Flávio, eu falei aqui um nome que vocês não precisam decorar, que é receptores de adenosina, mas eu queria trazer a explicação dele. Quem é ele? Né? Quem é essa adenosina? É um neurotransmissor, que ele vai agir no controle da frequência cardíaca, ele vai agir na pressão sanguínea, no controle da pressão sanguínea, no controle da temperatura corporal. É essa adenosina que vai induzir aí as sensações de sono e cansaço. Então, bom, eu tenho a adenosina que vai induzir a sensação de sono e cansaço. Se a cafeína se liga nesse receptor de adenosina, ou seja, eu não tenho a adenosina fazendo efeito. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir essa ação. E aí ela vai provocar o efeito contrário. Então, ela não vai dar a sensação de sono que a adenosina ia dar, ela não vai dar a sensação de cansaço que a adenosina ia dar. Por quê? Porque eu sentei na cadeira da adenosina, eu sou a cafeína, eu estou sentada na cadeira da adenosina. E aí eu vou exercer uma outra ação, que a gente fala um nome que é antagoniza, né, o efeito, que é o quê? O efeito contrário. E aí, por isso que a cafeína está relacionada com o aumento da concentração, do foco, da redução da fadiga. Então, é por esse mecanismo aqui que eu acabei de falar para vocês. Sim. E é legal isso que você falou, porque, primeiro, a gente sabe, né, que a cafeína tem muito estudo científico, né? Inclusive alguns estudos mostrando que ela é benéfica para a saúde do cérebro. O estímulo que ela promove não é danoso, muito pelo contrário, né? Traz muitos benefícios, inclusive para a longevidade do cérebro, como um estímulo, uma irrigação, né? Estimula a circulação, tem várias coisas. E a cafeína é um excelente exemplo de uma substância que, diferente dos nutrientes, se você toma todos os dias, ela não é muito boa, porque o seu corpo se adapta e ela vai perdendo efeito. E, de repente, aquilo que era para te dar um boost energético, que era para te acordar e despertar e te fazer acontecer, te dá só uma levantadinha, né? E se você passa um tempo muito grande tomando com frequência, você nem sente direito o efeito dela, né? Por isso que, assim como a cafeína, existem outras substâncias, mas o ideal é que você faça ciclo, né? Você pode, tem vários modelos, vários caminhos, né? Mas muito comum é você tomar durante a semana, de segunda a sexta, e no final de semana você descansa, deixa o seu cérebro perder esse estímulo, para que na segunda ele possa sentir novamente, você sentir os efeitos. Então a cafeína é algo que eu não tomaria todos os dias. O Brain Focus é um suplemento que eu não tomo aos finais de semana, eu tomo de segunda a sexta. Acordo, começo o meu dia, tomo, ele me deixa muito bem, muito vivo. Eu, inclusive, gosto de aproveitar o primeiro horário da manhã para escrever meus textos, escrever meus roteiros, para resolver as coisas mais importantes, porque é quando meu cérebro fica no auge, sobretudo depois que eu suplemento com isso. Na sequência, faço minha atividade física, porque o estímulo do sistema nervoso também afeta os músculos, né? O sistema nervoso e musculatura são um só, de certa forma. E percebo que quando eu tomo café sempre, o efeito não é o mesmo, né? Então, você pode fazer isso. E uma outra dica também é você ciclar estimulante. Então, se você está tomando café por 3 dias, no quarto você pode tomar guaraná, que é uma outra fonte, você vai perceber que o efeito é muito mais pungente, muito mais preponderante, certo? Então, uma coisa interessante para você ter em mente, um primeiro input de algo que vale a pena você fazer ciclos, né? E logo mais a gente vai falar sobre os adaptógenos, né, que são substâncias, como o nome diz, que ajudam o seu corpo a se adaptar melhor ao estresse ou às diferentes condições, né, o que emprestam qualidades que a planta desenvolve para se adaptar ao estresse para o seu organismo. Em alguns exemplos, acho que a Ale pode citar alguns desses exemplos agora. O que você acha? Já falamos de nootrópico, você quer entrar um pouco mais em detalhes de nootrópico? Vamos, não, acho que você falou da cafeína aí, foi extremamente importante, né, do uso frequente aí ou não dessa cafeína, e os estudos mostram muito bem isso, né, quando existe ali uma
adesão à cafeína diária, ou doses 200 miligramas, 300 miligramas diários. As pessoas que são consumidoras, né, habituais do café, elas não conseguem mais sentir as sensações de melhora mesmo cognitiva, de melhora de performance igual às pessoas que não têm essa adesão aí diariamente. Então, é bacana realmente a gente rodiziar, a gente prestar atenção aí no momento certo, né? Nossa, essa semana realmente tenho que produzir muito, vou tomar. Na próxima semana pode ser que dê aí uma relaxada, talvez você não precise, se na outra semana aumentar, e aí fazendo aí essas trocas, né? De intensidades ou não de jornadas de trabalho e de demanda, na verdade, né? Sim. E quando a gente fala de... Pode falar. Só tem algumas perguntas que vieram no chat, então eu queria só complementar que, caso você não tenha visto ainda, há um vídeo que nós publicamos há poucos dias atrás no canal do YouTube. Quero estimular você a assistir um vídeo onde a gente entra em mais detalhes em 9 diferentes substâncias que beneficiam, que são não só nootrópicos, né, beneficiam a cognição. Tem alguns nutrientes, tem alguns estimulantes. A gente fala da taurina, que é super importante para o cérebro, né? A gente fala de substâncias que ajudam a relaxar, tem muito mais detalhamento nesses vídeos, porque essas lives elas servem para te dar um contexto geral e depois você entra nos detalhes através dos vídeos e dos materiais complementares que a gente preparou, ok? Desculpa ter te interrompido, só porque surgiu muitas perguntas. E eu achei super importante você trazer a taurina, porque a gente já esclareceu, eu, inclusive já fiz alguns vídeos para a Pura Vida, curtinhos no Reels, explicando sobre a taurina e performance cognitiva, por que esse aminoácido aí está sempre associado com a cafeína em muitos suplementos, em muitos drinks. E quando a gente fala da taurina, a gente tem aí uma característica que ela é muito influente, tanto na estabilidade de membrana, na modulação do sistema nervoso, na função mitocondrial, no antioxidante, mas também ela pode mimetizar o neurotransmissor GABA. O que é isso, mimetizar? Ela pode exercer a mesma ação biológica que o GABA, e o GABA é o nosso neurotransmissor com características de quê? De relaxamento. Então, quando eu associo um estimulante como a cafeína com a taurina, a tendência é, eu diminuo, eu tenho uma redução da excitabilidade neuronal que a cafeína, ela produz, trazendo relaxamento, e isso me promove a ter um maior foco e concentração. Então, uma mente mais estável, mais harmoniosa, né, que é o papel ali da taurina, porque ela vai favorecer relaxamento e não sonolência, ela favorece ali o maior efeito da cafeína no foco e na concentração. Por isso que muitas vezes elas estão associadas. Mais uma vez, a sinergia entre os nutrientes, né? Então, Perfeito. Excelente exemplo. Excelente exemplo. Traria a taurina com a cafeína para melhorar o foco e a concentração com uma harmonia aí mental. E agora a gente pode entrar... Muito bom. A taurina, aliás, merece um pouco de destaque. É um desses aminoácidos que não são presentes em grandes quantidades ou até muito raro na dieta vegetal. Né? Exato. Então, é uma dessas coisas que você precisa focar porque ela exerce um efeito ansiolítico. É um anti-ansiedade. Se a gente vive num país campeão mundial da ansiedade, de acordo com as estatísticas, né, os institutos brasileiros compararam os índices de ansiedade com os de outros países, e o Brasil ficou em top 1. Né? Não sei se é por causa da nossa política, não sei se o que acontece que nos deixa tão ansiosos assim, mas o fato é que aqui tudo aquilo que nos traz equilíbrio dentro dessa perspectiva deveria ser focado, né? Porque às vezes as pessoas pensam muito em ativar, mas às vezes o corpo está cansado. Ele não precisa ativar, ele precisa descansar para ter energia. Então, por isso que a gente dedicou alguns vídeos e alguns conhecimentos específicos para você aprender sobre relaxamento, que é uma parte muito importante do seu desempenho mental, físico e até do seu processo de envelhecimento, né? Quando você fica excitado o tempo todo, você envelhece antes do tempo, ou se você excita demais o seu sistema nervoso o tempo todo sem descansar, uma outra coisa que acontece é que aos poucos ele vai perdendo a sensibilidade, e de repente você já não sente mais a vida, e você vai entrando num processo de perda de sentido, e até mesmo depressão, certo? Então, a ansiedade prolongada conduz à depressão, ela exaure seus hormônios, ela exaure o seu corpo,
Então, se você está sofrendo com ansiedade, isso deve ser um sinal de alerta, não é uma coisa que faça parte e que seja normal do ser humano ter ansiedade o tempo todo. Tudo bem experimentar um pouco de ansiedade aqui e ali, faz parte da vida, mas se isso não desliga, você precisa tomar algum tipo de atitude. E às vezes não é uma questão de terapia ou autoconhecimento, às vezes é uma questão de falta de nutrientes, ok? Nossa, você usou uma palavra tão bacana que é experimentar ansiedade, às vezes sim, às vezes não, né? Então é normal, né? Quem vive aí, não, eu não sei, levante primeiro a mão aí, quem não tem alguma ansiedade durante a semana, são tantas mudanças, né? Tantas decisões que temos que tomar, então a gente vai ter aí, a gente vai experienciar uma ansiedade, isso não pode ser constante. E quando a gente entra na categoria de adaptógenos, é uma categoria que eu falo, Flávio, hoje, não tem. Acho que 99% das minhas pacientes saem ali com uma prescrição de adaptógeno. Exatamente por uma vida estressada, né? Por estar aí em momentos prolongados de ansiedade. Então, os adaptógenos, como que nós podemos definir, né, essa categoria de adaptógenos? Que eles vão ali ter uma função de adaptação ao estresse, modulando aí o cortisol, modulando os neurotransmissores, reduzindo a ansiedade, reduzindo esse estresse, aumentando a energia e disposição, né, promovendo que resiliência. Então, essas são as categorias, essas são as características aí dos adaptógenos. E aí, quando a gente vem falar, eu queria destacar dois, que tem vários, tá, pessoal? Mas aí a gente ia render aqui uma noite inteira. Tem vários, eles são muito tradicionais, né, da humanidade, culturas antigas, como os chineses, os indianos, sempre trouxeram os adaptógenos como uma parte muito importante dos recursos que a natureza trazem para beneficiar a saúde. Então, por exemplo, uma das bases da medicina chinesa é o ginseng, que é um adaptógeno maravilhoso, com muito estudo científico por trás. Na Ayurveda, nós temos um primo do ginseng, que é uma outra planta que tem propriedades parecidas, que é a ashwagandha, né? E são só 2 exemplos de alguns adaptógenos, né? No Peru, nós temos a maca andina, é um adaptógeno também, mas era só isso, queria trazer esse contexto. Pode seguir, desculpa. Que legal, você já citou aí grandes adaptógenos que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. A maca peruana, eu acredito que é o mais fácil para todos nós, né, termos aí de fácil acesso, né, está nos supermercados, está nos pontos de venda, nós temos a maca peruana na Pura Vida. A L-teanina, também a gente traria ela como um adaptógeno, então ela sim tem aí uma característica de diminuir aí o estresse e aumentar aí a resiliência, promover essa resiliência, e a L-teanina ela está presente no matcha, que eu sou apaixonada, que eu não vivo sem, ela está presente aí diariamente, né? É um composto, um alimento que está diariamente no meu dia. Eu gosto muito de usá-lo às 4 horas da tarde, o matcha tem um pouco de cafeína, olha que bacana, como que a natureza traz a sinergia, né, em nossas mãos, não precisa fazer nada, a cafeína está ali, mas a L-teanina também está presente, fazendo esse equilíbrio, né, da cafeína com a L-teanina, que tem uma característica aí de relaxamento, de promoção aí de redução de ansiedade. Então, 4 horas da tarde, assim, eu acho um período ótimo para fazer o consumo de matcha, Flávio, porque é um período que a gente ainda tem aí que trabalhar um pouco mais, a gente não pode perder o foco, a gente tem que aí continuar com concentração, mas não precisa ficar estimulando demais ao ponto de atrapalhar aí o nosso sono. Então, a gente fica com uma mente mais harmoniosa. Eu na minha prática, de dia a dia, eu vejo muito resultado, por isso que eu não abro mão. Eu falo que eu tenho todos os dias, eu consigo ainda, mesmo com o uso aí frequente, Flávio, observar esses benefícios. Por quê? Eu não sou uma consumidora de café diário, né? Eu não sou aquela pessoa que toma um cafezinho depois do almoço, do cafezinho, do café da manhã. Eu uso muito a cafeína para certos momentos. Então, eu tenho o matcha trazendo esses benefícios. Então, eu consigo ainda detectar aí essas sensações de melhora de cognição e de realmente de performance ali
cognitiva nesse período da tarde. Excelente, excelente, excelente. Matcha realmente é também uma outra tradição oriental, entre a China e o Japão, muito tradicional. É a forma mais nobre do chá verde, é uma forma de você colher a folha, secar na sombra, cultivar na sombra, tirar todas as fibras, e quando isso é muito bem feito, você extrai a qualidade máxima do matcha, chamada ceremonial grade, que é quando eles usam aquele chá mais puro nas cerimônias, né, que é até um ato meditativo. Utiliza-se o matcha já é uma parte do início da meditação, a forma como ele é servido na cuia, a forma como ele é sorvido com toda a atenção, e o efeito da L-teanina também, de trazer o equilíbrio, de trazer foco, de harmonizar os hemisférios cerebrais, ele também é muito benéfico para quem pratica a meditação, para quem pratica o estado de presença, o estado de totalidade no momento, né? Sem pensamento que te leva para frente, ou que te leva para o passado, para lembrar, para projetar o futuro, né? Sem a fragmentação em múltiplos assuntos, a prática da meditação, ou uma palavra mais moderna que escolheu-se utilizar, o mindfulness, com certeza é também uma forma de você brindar o seu cérebro, né? A ciência reúne muito estudo científico sobre esses benefícios, né? Mas só para trazer que a tradição oriental, antes mesmo da ciência isolar a molécula da L-teanina e nos trazer todo esse estudo sobre ela, já falava do matcha como um utilitário justamente para tudo isso que você está descrevendo, né? E aqui eu quero trazer uma pergunta, né? Tem algumas pessoas pedindo para abrir mais a agenda com a Fale com a Nutri, que é aquele serviço que a gente abriu gratuito essa semana, né? Onde as pessoas podem marcar com uma Nutri da nossa equipe da Pura Vida por 10 a 15 minutos para tirar todas as suas dúvidas particulares. É um serviço que a gente está começando, a gente está experimentando ele nesse evento, e esgotou completamente de ontem para hoje. A gente anunciou ontem, eram mais de 600 vagas e esgotou. E a gente está avaliando de tentar estender uma semana depois do evento. A gente vai tentar conseguir disponibilidade da equipe para abrir mais vagas. A gente vai anunciar se isso for possível. Continuem ligados, tá? Muito obrigado aos que se inscreveram. Depois a gente vai querer feedback de vocês. Estamos construindo mais esse serviço para você, porque o nosso objetivo como empresa não é ficar vendendo produto. A gente tem o objetivo de transformar as pessoas. E o que transforma é o conhecimento. Não adianta você comprar uma coisa uma vez sem saber para que serve e tomar duas vezes e não entender o direito para que é. A gente quer que você tenha conhecimento para saber o que escolher, quando escolher, como combinar. Então, a gente passa um conhecimento geral, que é a base de tudo, e também disponibiliza esse serviço que vamos, em breve, disponibilizar numa escala maior. Esse é um laboratório inicial que a gente está fazendo nesse evento. Tá? Então, muito obrigado pela aceitação de todos, em primeiro lugar. E também queria dizer que, assim como aconteceu com o Nutri Concierge, né, com o Fale com a Nutri, que esgotou de um dia para o outro, alguns produtos também estão esgotando, porque a gente está naquela semana de super promoção da Pura Vida, né, que é uma semana onde a gente abre as portas da empresa, coloca os melhores descontos do ano para as pessoas, de fato, experimentarem, né? A gente está entregando conhecimento, as pessoas ficam motivadas, querem experimentar, querem conhecer. Então, a gente traz de volta os mesmos preços da Black Friday e alguns produtos já estão perto de acabar. Então, terminando essa live, eu sugiro que, se você estava com a intenção de fazer alguma compra no nosso site, lembre-se que essa é a melhor época do ano para você experimentar algo novo ou estocar aquilo que você já gosta, e faça isso quanto antes, porque até o fim dessa promo, que vai até segunda-feira, com certeza vários itens já vão ter acabado, ok? Então era esse recado, desculpa. Ai, que feliz de saber isso aqui junto com todo mundo também, que o Nutri Concierge já está um sucesso, né, de marcação, porque foi feito com muito carinho, né, pela equipe toda do Pura Vida Prime, as meninas sendo treinadas aí, tipo, com muito conhecimento, com muita atualização, com o professor Marcelo Carvalho. Flávio, tá lindo esse projeto, tá lindo, eu estou aqui super feliz com essa notícia, eu não sabia, estou sabendo ao vivo junto com vocês, gente, do sucesso aí dessas 600 marcações já, mas vamos torcer para que estenda, porque é o que você trouxe,
o nosso objetivo é transformar, é melhorar a qualidade de vida, e a gente vai transformar vidas e mais vidas com conhecimento. A gente recebe tantas dúvidas, né, Flávio? Eu aqui nas minhas mídias sociais, você nas suas, nós na Pura Vida, sobre como usar, estou em dúvida, e é isso, né? Você vai ter acesso a um profissional de saúde. Oi? Estamos aqui? Estamos aqui. Tá. Pode seguir. Ixi, perdi onde eu estava. Você estava falando de que nosso objetivo como profissionais de saúde é transformar a saúde das pessoas para melhor, né? E o que faz isso é o conhecimento em primeiro lugar, sim, né? Sim. E nada como a gente poder oferecer esse serviço complementar de dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas, a gente não consegue, a Ale, responder cada uma das dúvidas que a gente recebe. A gente tem uma equipe que se dedica a fazer isso, né, o melhor possível. Exato. Mas a gente está criando esse sistema que a gente só, conforme ele faz sucesso, a gente vai expandir ele cada vez mais para que ele esteja eventualmente disponível todo o tempo, né? Agora ele está disponível por um tempo limitado, porque ele é um laboratório. Depois que a gente concluir essa fase, a gente vai reunir a experiência de quem participou, a gente vai entender o que a gente pode fazer para melhorar, vai trabalhar nisso e depois vai lançar isso numa escala maior, com uma equipe maior, né? Porque dá trabalho treinar todas as nutris para que elas estejam na mesma página. Não adianta a pessoa que sai da faculdade, ela não tem esse conhecimento tão na mesma página que a gente, né? A gente precisa estudar muito além daquilo que se ensina na faculdade, são muitos congressos, muitos estudos científicos, muitas atualizações para a gente chegar nesse ponto de saber as coisas com tanta clareza. A gente explica com simplicidade porque a gente compreende, né? E é muito importante que a gente treine as nutricionistas que fazem parte da nossa equipe para que elas estejam comunicando a mesma linguagem que a gente comunica para vocês, ok? Maravilha. Eu pedi à nossa equipe para poder trazer esse slide do triptofano, porque a gente trouxe aqui um pouquinho sobre o sono, e é importante, de novo, né, um dos temas que nós estamos trazendo aqui hoje é sobre sinergia. Então, quando a gente fala sobre produção de melatonina, por exemplo, né, para melhora da qualidade do sono, a gente entende sim que o triptofano é parte fundamental dessa produção. Então, o que vocês estão vendo aí é só uma ilustração de formação de melatonina e de serotonina. Então, quando eu tenho um triptofano, né, que a gente faz aí a administração, toma triptofano ou 5-hidroxitriptofano para poder diminuir sua ansiedade, para você ficar mais calmo, para você ter mais uma sensação de bem-estar, porque ele está envolvido aí na serotonina, para melhorar seu sono, porque ele também está envolvido na produção de melatonina. Olha de novo o que a gente precisa para que esse triptofano chegue à serotonina e que essa serotonina chegue aí à melatonina. Vitaminas, minerais, né? Então, a gente tem, de novo, aí a B9, o ferro, a vitamina C, aí em algumas etapas, né, dessa via de produção de serotonina. A gente tem a B6, olha o magnésio de novo, olha a importância do magnésio, né? A gente trouxe ele aqui em um outro momento também, e a gente precisa aí de todas essas vitaminas do complexo B. E aí eu falo que complexo B, por isso que é complexo B, né? Por quê? Porque eles estão envolvidos em muitos processos juntos. Então, olha só quanta vitamina do complexo B eu tenho só para produzir a melatonina. Então, quando a gente pensa em qualidade do sono, a gente sim pensa em melhora da cognição, é importante a gente entender que os aminoácidos, os compostos ativos, os extratos botânicos, os adaptógenos, as vitaminas, os minerais, eles estão envolvidos aí em todo esse processo quando a gente fala aí de cognição, tá bom? Perdi o Flávio? Flávio, tá por aí? Deixa eu ver. Vamos ver se Flávio vai voltar. Flávio caiu. Então, vamos lá. E aí eu trouxe, então, o triptofano para a gente falar mais um pouquinho aqui da qualidade do sono. E aí eu queria mostrar num próximo slide, a gente fala aí da importância da melatonina também na qualidade do sono, mas olha o impacto da melatonina em todo o nosso
nosso organismo. Já estou avançando aqui um pouquinho na melatonina, aí em outras funções do nosso organismo, só para ilustrar um pouco, Flávio, o quanto também a gente tem aí de benefícios da melatonina, desde neuroproteção, desde atividade anti-inflamatória, aí uma imunomodulação com efeito antioxidante. Então, dormir bem vai trazer saúde metabólica. Então, olha só, em todos os seus órgãos, né, desde o coração, fígado, intestino, ovário, sistema reprodutivo. Então, olha o quanto que a gente precisa aí, ó, pensar quando a gente fala de melatonina. Eu trouxe... Excelente. Finalizando ali o triptofano, tá, Flávio? Que eu falei sobre a importância das vitaminas, dos minerais, para que a gente consiga produzir serotonina, para que a gente consiga produzir melatonina. Então, mostrando essa sinergia aí dos nutrientes mesmo, tá? Muito bom, muito bom. Eu acho que a melatonina, eu sempre tomo bastante cuidado, né, de explicar que melatonina não é algo que você precisa suplementar primeiro todos os dias, né? Não é algo para você tomar como se fosse um cafezinho todo dia, né? É algo para você tomar quando você precisa. Quando você precisa. É como se fosse um condutor para um estado de repouso, quando você não está conseguindo dormir, seja porque você teve um dia um pouco traumático, um pouco intenso demais, e você está muito agitado à noite, não consegue descansar, seja porque você está sofrendo já há algum tempo com dificuldade de repousar profundamente, seja porque você viajou e precisa se adaptar a um novo fuso, aí faz todo sentido o uso da melatonina, mas o ideal é, a partir do momento que for possível, se você está precisando da melatonina, você vai reduzindo a dose para ensinar o seu corpo a não precisar dela. A gente usa ela como um recurso, também é uma dessas coisas que não é para você usar sempre, mas quando necessário. Pode ser que você precise durante um período, porque você tem problemas crônicos de sono, né? Mas antes mesmo da melatonina, faz sentido verificar se você não está deficiente em magnésio, que é um mineral essencial para o relaxamento. Faz sentido experimentar com a taurina, que é uma proteína natural, que pode ser que já acalme, né? Então, esse disclaimer, esse cuidado, não é que tem nada de errado, mas quando a gente fala de hormônio, mesmo que seja microdose, a melatonina é uma microdose, é uma suplementação com microdose, que funciona como uma sinalização até para o seu corpo continuar produzindo a partir da chegada daquele primeiro estoque, né? Que você pinga uma gotinha ou algumas gotinhas debaixo da língua e deita para dormir, espera, né? Fecha, apaga todas as luzes, espera e é assim que usa, né? Mas tomando cuidado para você também não criar uma sensação de que sem melatonina eu não consigo dormir, né? O ideal é o seu corpo, você saber usar esse tipo de ferramenta da mesma forma como eu expliquei o café. Quando você quer, quando você precisa daquele estímulo, você usa, mas se você usa todos os dias, aquilo vai perdendo o efeito, você vai perdendo o recurso que você tem. E aí, quando você precisar dele, ele não vai fazer diferença. Esse é o ponto, ok? Essa observação cuidadosa. Não, super e a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, né? Ainda tem um pouquinho de tempo e acho que a gente pode falar um pouco mais, né? Acho que pode entrar naquilo com mais detalhe, Ale. Quais são esses nutrientes que a gente pode usar com mais frequência ou deve usar com mais frequência e quais são esses que a gente deve usar de forma, se tem uma regra na sua prescrição, no seu atendimento, que você observa para direcionar nesse sentido. Sim. Vamos começar por nutrientes de uso contínuo, que a gente tem aí. Obrigada, Carlos. A gente tem aí as vitaminas e minerais, a gente tem os ômegas, né? Então a gente trouxe aqui um pouquinho sobre o ômega 3, quando a gente fala que a gente precisa aí de doses diárias, e quando a gente vai nos estudos mostrando doses diárias, né, para melhora cognitiva ou para melhora de uma saúde metabólica como um todo, porque o ômega 3 tem característica anti-inflamatória, a gente precisa de um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, e a nossa alimentação, a alimentação atual, ela é muito rica em ômega 6, então a gente precisa aí ter um equilíbrio melhor, aumentando essa dose de ômega 3, mais
inflamatório. E essa dose, Flávio, os estudos trazem doses de 1 grama a 3 gramas diários. Isso vai depender da condição clínica. Quando a gente fala de doses aí de prevenção, né, quando a gente tem uma vida adequada, atividade física, sono adequado, alimentação bacana, 1 grama já mostra benefícios aí, como algo preventivo na forma de suplementação, mas dependendo da condição clínica, né, então problemas, por exemplo, com doenças cardiovasculares, a gente aumenta de 2 a 3 gramas, e aí a gente começa a individualizar, mas de forma geral, 1 grama a 2 gramas aí, traz muitos benefícios à saúde metabólica. As proteínas, né, uso contínuo, uso diário, uso aí distribuído ao longo do dia, a gente vê esses benefícios, a proteína tem aí diversos benefícios para a gente, né, no nosso dia a dia, desde a saciedade, né, desde matéria-prima aí para a formação de tecidos, das unhas, do cabelo, da formação de neurotransmissores, da formação de hormônios. A gente precisa também das proteínas como antioxidante, porque a gente tem aí nos alimentos alguns aminoácidos, como a cisteína, né, presente aí, principalmente quando a gente fala de laticínios, a gente tem uma dosagem bacana de cisteína também, que hoje a gente sabe, a gente divulga tanto sobre isso, na importância da cisteína como um aminoácido limitante na produção do nosso antioxidante mãe, das mães dos antioxidantes, que é a glutationa. Então, a proteína aí tem diversos benefícios, também trazendo um pouco de termogênese, falando sobre prevenção aí de sarcopenia na saúde muscular. Então, a gente tem muitos benefícios, ela deve ter aí um uso contínuo e fracionado ao longo do dia. A creatina, né? Então, creatina, quando a gente fala de vegetarianos contínuo, quando a gente fala de nutrição esportiva, também pode ser contínuo, porque a gente não tem aí doses de creatina adequada, e a creatina tem muitos estudos mostrando na melhora cognitiva, então ela também entra dentro dessa classificação de nootrópicos, porque ela pode sim melhorar a cognição, né? Então, Super. A gente traz ela também nesse sentido aqui, não só nesse Aliás, esses dias vai entrar um vídeo eu falei sobre creatina com bastante detalhe, dentro de um contexto de cultivo de massa muscular, que eu considero um importante trabalho que a gente deve fazer para a longevidade. Né? Não, muitas pessoas vão para a academia buscando estética, mas a musculatura é parte da saúde. Não estou falando daquela musculatura de halterofilista, né? Que você ficar como um bodybuilder, mas a musculatura saudável, que você precisa criar e sustentar para manter a sua massa óssea, para você manter a sua postura saudável, para você se proteger de quedas, para você manter a sua liberdade, e também do uso da creatina para o cérebro. Então, fica atento ao nosso grupo de WhatsApp, você que está participando. Em breve a gente vai mandar para você um link sobre isso, tá bom? Um vídeo que eu gravei, e também falo sobre ômega 3 nesses vídeos todos. Tem um vídeo falando sobre curcumina, que é essa substância que você falou, só para trazer esse complemento. Desculpa ter te interrompido novamente. Imagina. Quando a gente fala de vitaminas e minerais, é importante a gente trazer uma informação, até um dado recente do IBGE, quando mostra deficiências de micronutrientes na população brasileira. Então, por que vitaminas e minerais está aí em uso contínuo, né? Por quê? Porque o que esses dados trazem aí do IBGE? Que, por exemplo, 99,9% de prevalência de inadequação de vitamina E, por exemplo. Magnésio, 74,8% de inadequação. Então, isso dentro da população brasileira. A vitamina C, 50%. E aí a gente tem B6, a gente tem zinco, a gente tem folato, a gente tem cobre, a gente tem ferro, a gente tem a vitamina B1. Então, é por isso que a gente precisa dessas vitaminas e minerais, porque, na verdade, essa suplementação de vitaminas e minerais, ela se tornou, sim, necessária, porque hoje nós temos, sim, solos empobrecidos em selênio, solos empobrecidos em iodo, em zinco, em magnésio. As técnicas agrícolas, né, e os fatores ambientais prejudicam aí realmente a presença desses minerais aí no solo, o transporte, o armazenamento, o preparo dos alimentos, os próprios agrotóxicos, a demanda elevada de estresse, de atividade física, que isso também é importante
importante da gente considerar. Por quê? Porque se você tem uma demanda elevada, se você tem aí uma vida intensa, de muito estresse, você utiliza muito mais minerais e vitaminas para que o seu corpo equilibre aí a produção de radicais livres que são produzidas aí durante o estresse, porque o seu corpo quer te proteger, quer proteger todas as suas células, todas as funções do seu organismo. E se você tem aí um aumento muito grande de radicais livres, como que o seu corpo reage, né? Ele vai estar ali aumentando a produção de enzimas antioxidantes endógenas e vai estar utilizando elas para combater esses radicais livres. Só que chega uma hora que não tem mais substrato. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma demanda aumentada. Então, eu preciso realmente de estar completando essas vitaminas e minerais. E por isso, sim, que elas faz necessário aí com o uso contínuo. Cada vez mais a gente vê isso na prática clínica, né? Sim, perfeito. Acho que são muitas coisas para se lembrar. A live foi bem rica. E de fato, são pontos muito importantes, né? Você, primeiro, obter esse conhecimento, né? Assim, você não vai absorver tudo de uma vez, obviamente, né? Mas, com certeza, aos poucos, cada vez mais natural e fácil de praticar, isso fica para você. Para quem está aprendendo agora, começando agora a entender, não se preocupe. Quanto mais você se expõe ao conhecimento, mais claro, mais fácil, mais simples ele vai se tornando. E quanto mais você entra em contato com a parte prática, que é uma coisa que nós vamos entrar muito amanhã é uma aula muito prática, nós vamos ensinar sobre criação de rotina, vamos ensinar sobre melhores suplementos para cada horário, melhores suplementos para determinadas coisas, vai ficar cada vez mais claro para você. Aqui a gente está trazendo conceitos de como as coisas funcionam, para você entender porquê das recomendações. Porque o ser humano ele precisa entender o porquê para ele conseguir executar aquilo, né? Ninguém gosta de receber algo que não entende. Inclusive, a gente tem dados que mostram que, dentre as pessoas que, por exemplo, vão até um nutricionista e fazem uma consulta e recebem uma prescrição, depois de 3 meses, menos de 20% das pessoas continuam seguindo as recomendações. E, em grande parte, isso tem a ver com o fato da pessoa não ter compreendido o porquê, a razão, o benefício que ela tem quando ela faz determinada coisa, ou o preço que ela paga quando ela comete um excesso ou quando ela faz algo inadequado. Então, por isso que a gente se dá o trabalho de explicar as coisas com tanto carinho, por isso que a gente empenha tanto tempo, toda a nossa equipe, em criar materiais, criar aulas, criar lives, vídeos, para de fato isso ficar muito claro, porque se tem alguma coisa importante na sua vida que deveria tomar o primeiro lugar, é a autopreservação, né? É a excelência da sua saúde, porque é a partir da sua saúde que a sua vida acontece. Se a sua saúde está mal, a sua vida fica ruim, né? Se a sua saúde está mal, o seu cérebro fica ruim, a sua imunidade fica ruim, a sua aparência física fica inadequada, você fica com menos autoestima. Tudo depende da sua saúde. A felicidade e a saúde andam juntas. E esse é o nosso propósito, que a gente vai cumprindo aos poucos, passo a passo. Hoje foi mais um passo. Então, tem alguns recados finais, mas antes de tudo eu quero agradecer a Ale, que nos deu esse tempo importante aqui conosco, nos esclareceu tantas coisas, nos trouxe conhecimento, criou essa apresentação, esses slides. Vou tentar ver com a equipe se a gente consegue depois preparar essa apresentação, uma parte, e mandar para vocês no grupo de WhatsApp, para vocês poderem estudar um pouquinho também. Tá? Tem outros slides que a gente não teve a oportunidade de mostrar, porque o tempo aqui é escasso. Quero também agradecer a vocês, né, que estão investindo um pouco do seu tempo, da sua noite. Você poderia estar fazendo 1000 coisas, poderia estar assistindo novela, poderia estar assistindo um filme, mas está aqui investindo a sua atenção, o seu tempo em estar aqui conosco, aprendendo, crescendo, evoluindo, porque isso tem grande valor para nós. A gente valoriza muito a sua atenção, a sua confiança no nosso trabalho. Muito obrigado. E quero lembrar que estamos naquela semana espetacular do ano, que é a melhor época do ano para você entrar no site da puravida.com.br, fazer as suas compras com os melhores preços do ano, experimentar algo que você ainda não conhece, sentir os benefícios, conhecer como é o seu corpo operando
com riqueza nutricional, observar como é a sua pele quando você suplementa com componentes, quando você dá colágeno, observar dores desaparecendo a partir do colágeno tipo 2, a partir da desinflamação que a curcumina pode trazer, que a própolis pode trazer. Tem tanta coisa legal para falar sobre esse tópico e quero sugerir a você que aproveite porque essa promoção é por tempo limitado, vai só até a segunda-feira, é um momento onde a gente realmente abre as portas para vocês conhecerem, experimentarem, porque a gente confia muito na qualidade daquilo que a gente oferece, a gente acredita muito no poder da experimentação, aquilo que você experimenta se torna a sua experiência, e nada melhor do que isso para você constatar tudo aquilo que a gente está explicando aqui. Então, por fim, antes da Alice se despedir, eu quero já fazer os meus agradecimentos e te convidar a estar aqui conosco amanhã, nesse mesmo horário, para a nossa terceira live dessa sequência, a última, antes do evento especial que a gente terá no domingo. Depois eu vou falar mais sobre ele também. Então, obrigado a todos. Ale, palavras finais? Maravilha. Eu agradeço também pelo convite, por ter a oportunidade de dividir tanta coisa, né, que a gente fica trabalhando todos os dias na prática clínica, na criação de conteúdo e poder compartilhar aí com milhares de pessoas essas informações, para que elas tenham, e o que você trouxe, assim, sobre a adesão de um plano alimentar, a adesão de uma suplementação, ela só vai realmente ter uma construção sólida com entendimento, com o conhecimento. Então, espero ter contribuído hoje com informações que possam aí levar a cada um de vocês essa construção, essa adesão de suplementos, de compostos, que são necessários para o seu momento, para a sua vida, para a sua melhora, para a sua qualidade de vida. Tá? Obrigada, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite excelente a todos. repouso. Tchau, tchau.